Deus, meu amado irmão em Cristo Jesus, você que está vendo e participando e assistindo esse vídeo a respeito do Natal. O Natal, na verdade, você precisa entender que o Natal, ele simplesmente, magnificamente, ele retrata o nascimento de Jesus Cristo. Mas alguém já sentou com você alguma vez, nos anos que você tem vivido nessa terra, para lhe dizer quem foi e quem é Jesus Cristo? Por que você está esperando aí o Natal para realmente viajar, passear, aproveitar esse feriado? Por que você realmente está nessa expectativa? Que eu vejo que para um lazer da família é maravilhoso, mas você entende o significado do Natal? Independente daquilo que você vai curtir e aproveitar, é muito importante que você realmente tenha interesse em conhecer o verdadeiro sentido do Natal. É simplesmente a representação do nascimento de Jesus Cristo. Não aquele Jesus Cristo ali naquele presépio, em forma de estátua, de gesso, de madeira, de feltro, de qualquer outro material. Não. Jesus Cristo, o perfeito Filho de Deus, ele nasceu cumprindo as Escrituras no Velho Testamento para que pudesse nos dar acesso à vida eterna, para que pudéssemos, por intermédio apenas dele, termos acesso à vida eterna no reino dos céus, ao lado do Deus Todo-Poderoso. Jesus é o nosso intercessor. Ele veio ao mundo para salvar as nossas vidas, para nos perdoar dos nossos pecados, desde que você o aceite como o único e suficiente Salvador. Jesus nasceu para quê? Apenas para o peru de Natal? Apenas para aquela torta, para aquele pavê gostoso, para que você possa realmente deleitar-se e cair na glutonaria? Não, é para que você reconheça o amor de Deus em mandar aqui, nessa terra, na sua primeira vinda de Cristo Jesus, mandar o seu único Filho, o primogênito, Jesus Cristo, o perfeito Filho de Deus, para que cumprisse as Escrituras, que estava lá no passado dizendo que Deus traria um Salvador para o homem pecador. Mas como assim? Nós somos pecadores. Desde a formação ali do mundo, quando Deus colocou Adão e Eva ali no paraíso, ali no jardim do Éden, logo nos primeiros capítulos de Gênesis, que é de autoria de Moisés, significa início, começo de todas as coisas. Ali houve uma desobediência. O pecado entrou no coração de Adão e de Eva, tanto que mais para frente os seus filhos, Caim e Abel, Caim cometeu o primeiro homicídio matando o seu irmão Abel. O pecado adâmico de desobediência, porque Deus tinha dado todas as coisas ali no início, está lá em Gênesis, nos primeiros capítulos. Deus criou todas as coisas e colocou o homem como coroa da criação, como a cereja no bolo. O homem, a sua imagem e semelhança, e esse homem desrespeitou uma determinação de Deus, que ele poderia desfrutar de todas as coisas, mas de duas árvores que ali no jardim estavam, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida eterna, que ali ele não comesse. Mas o ímpeto do proibido clamou mais forte no peito de Eva e depois no peito de Adão, e eles desobedeceram a ordem de Deus, o Criador de todas as coisas, e foram expulsos do jardim do Éden, expulsos do paraíso. Mas como voltar a esse paraíso em pecado? De jeito nenhum. Deus não aceita o pecado. Pecado é errar o alvo. Pecado é fazer tudo aquilo que não agrada o coração de Deus e que destrói o homem, destrói as vidas, destrói as famílias. De lá para cá, houve o primeiro homicídio. Olha, o início galopante da maldade, do pecado, da iniquidade no coração do homem, já na primeira família instituída por Deus, já pela desobediência de Adão e Eva, pelos seus filhos que nasceram do ventre de Eva, a mãe da terra, que Caim matou o seu irmão Abel. Isso foi chegando até os nossos dias. O pecado é aquilo que não agrada o coração de Deus e que realmente destrói a tua vida. Por isso, é muito importante você entender que não é só dia 25 de dezembro,
não é só um presépio, não é só uma ilustração bonita, as luzes da cidade, não é só um momento de festas de feriado ou de folga trabalhista. Você precisa buscar mais conhecimento a respeito quem é e quem foi Jesus Cristo. Simplesmente nessa natureza pecaminosa que por anos e anos chegou a mim e a você, o Senhor já estava prometendo lá aos profetas, aos líderes, que mandaria um Salvador, que mandaria um Redentor, que mandaria um Libertador, que mandaria um Intercessor. E você, recebendo esse Jesus, o perfeito Filho de Deus, o Todo-Poderoso, o primogênito de Deus, vindo aqui na terra para nos passar as boas novas, para nos mostrar o caminho da vida eterna, que deveria ser simplesmente por Ele, porque sem Ele ninguém chegaria a Deus e ninguém chega a Deus. Essa é a história. Por isso nasceu Jesus. Ele nasceu para cumprir o que Deus, em amor, mesmo no homem em pecado, desde o início, lá no Éden, Deus simplesmente no plano da salvação, nos seus mistérios de amor, Ele então determinou que esse homem, que mesmo pecador, Ele, o amando, não o pecado, mas o homem, Ele daria uma outra possibilidade do homem voltar-se, do homem adentrar-se no paraíso, e aqui no Novo Testamento o reino dos céus, o reino de Deus, a Israel celestial, o paraíso celestial. Isso aconteceu por intermédio de Jesus. Nasceu Jesus, nasceu o Libertador. Esse é o verdadeiro sentido. E Jesus veio pregando o arrependimento dos pecados, pregando que o homem tem que mudar a sua conduta, que o homem tem que amar a sua família, que o homem tem que acabar com a idolatria, acabar com a maldade, com a fornicação, com a mentira, com o roubo, com tudo aquilo, com engano, com prostituição, e voltar-se na essência da família que Deus assim instituiu como ideia maravilhosa do coração de Deus. Então, o livre-arbítrio está posto na minha vida e na sua vida. Agora você sabe que nasceu Jesus, Natal, nasceu para quê? Para cumprir as Escrituras e para que Cristo Jesus morresse na cruz do Calvário, Ele carregasse os meus pecados, os seus pecados, as nossas enfermidades, pagasse por um alto preço ali naquela cruz, pendurado no madeiro, derramasse seu sangue precioso, um alto preço Ele pagou por mim e por você, para que você, caso se arrependa assim como eu, venhamos a ter acesso à vida eterna, acesso à vida eterna. Nasceu o Redentor, nasceu Jesus Cristo. Este é o verdadeiro sentido do nascimento, o verdadeiro sentido do Natal. Você sabia? É apenas uma pequena pincelada. Você precisa aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. E aqui na Bíblia, na Revelação, você vai ver o papel todo importante e maravilhoso do plano da salvação. Nós não tínhamos mais pelo pecado acesso à vida eterna. Havia um abismo entre nós e Deus, mas Jesus Cristo, Ele veio para estar ali como se fosse ilustrativamente uma ponte, dando acesso à vida eterna para chegarmos a Deus, mas desde que reconheçamos o plano da salvação e Cristo como nosso Salvador e intercessor. Aí, que interessante, hein? Agora eu entendi. Papai Noel está totalmente fora da nossa cultura. Mesmo falando secularmente e no mundo espiritual, a finalidade do Papai Noel é para encher o bolso dos comerciantes, para que você compre presentes para a economia girar, que você possa comprar e presentear em qualquer época a quem você ama, não tem problema algum. Mas a finalidade dessa cultura que é norte-americana está inserida no nosso país tropical. Você vai perceber, tanto lá como aqui, ou qualquer outra figura que tenta deturpar o sentido do Natal, que é o nascimento de Jesus, tem que cair por terra. Que você possa entender e ter Jesus como realmente o seu único e suficiente Salvador. E entender por que Jesus nasceu na manjedoura. Entender por que Jesus ele veio com esse propósito. Entender quem é Jesus.
E aí sim, você vai perceber que estava ou está nos caminhos tortuosos e que Cristo veio não como um presente, mas veio como Deus Todo-Poderoso te dar acesso à vida eterna. Este é o verdadeiro sentido do Natal. Jesus o Salvador, Jesus o Libertador, daquele homem caído que estava ali no pecado, que desobedeceu a Deus ali já no Jardim do Éden, e que o pecado veio de lá até aqui, destruindo muitas vidas e muitas famílias, que agora em Cristo Jesus, como promessa de Deus, esse nos deu acesso à vida eterna. Este é o verdadeiro sentido do Natal, esse realmente é aquele que você deve reconhecer, entender e na sua ceia, nas suas refeições, nesse período natalino, você confessar que o Senhor Jesus Cristo é o meu Senhor e o teu Senhor. Feliz Natal na verdadeira essência do seu significado. Que Deus te abençoe.